Foi gravando. Então é o seguinte, nós vamos trabalhar hoje sistemas distribuídos, né? Na verdade, um modelo de segurança de sistemas distribuídos, de SD, tá? Nós vamos ver vários requisitos aí de como é que trabalha sistemas distribuídos, mas a princípio, a grosso modo, a internet é um sistema distribuído, né? A gente não sabe onde está e a gente acaba utilizando essa ferramenta e ela estando em vários locais e às vezes sendo compartilhado por várias outras máquinas para fazer ela funcionar. P2P é um tipo de SD, sistema distribuído. Os jogos em si que vocês jogam aí online é um sistema distribuído. Banco de dados distribuído, tem N situações aí que são sistemas distribuídos, tá? Aí a gente vai ver como é que esses caras funcionam, o que a gente pode fazer para que tenha menos erros, né? A parte de sistemas distribuídos em si, ele é bem extenso e, vamos dizer assim, até complexozinho, de uma certa forma, que ele envolve várias outras ações simultâneas, né, da redes. Uma outra coisa que a gente tem que verificar é que hoje em dia, essa ação chamada sistema distribuído é mais atual que se imagina, porque cada dia mais a gente está usando a internet, está usando sistemas e serviços da internet, e esses tipos de serviços, eles são serviços de sistemas distribuídos, né? Então, cada dia mais a gente vai ter que se preocupar com como é que a gente vai trabalhar essas ações para que consiga ficar de forma eficiente e, principalmente, segura, né? Essa seria a parte mais complicada do negócio. Mas vamos lá. Um modelo de arquitetura de sistema distribuído envolve o posicionamento de suas partes e relacionamento entre elas, né? Aquilo que eu falei. Então, eu vou precisar saber como é que eu vou comunicar isso, né? E de que forma eu vou fazer para que essa ação fique eficiente, né? Não caia, seja uma estrutura e um serviço que ele fique sempre on ou no máximo possível, porque senão acaba não sendo nenhum sistema, né? Porque a partir do momento que eu estou off, ele não está nem sendo sistema, tá? Cada modelo é destinado a fornecer uma descrição abstrata e simplificada, mas consistente, de um aspecto relevante do projeto sistema distribuído. O que quer dizer isso? Quando ele fala que a descrição abstrata e simplificada, quer dizer o quê? Por exemplo, hoje em dia, quando vocês acessam a internet, como é que vocês visualizam isso? Essa pergunta me quebrou. Hã? Essa pergunta me quebrou. Só, por exemplo, estou usando a internet, beleza. Ou vamos fazer a seguinte ação. Tá usando a tua máquina em casa. Teoricamente, tu tá fazendo toda a verificação, não tá? Pô, tá aqui a minha máquina, o hardware é tal, a memória é tal. Eu tô, de uma certa forma, visualizando isso e sei aonde ela pode chegar. Não, peraí, eu tenho essa máquina aqui, pô, eu vou precisar saber rodar um Core e um AutoCAD junto, dá? Não dá. Por quê? Não, porque a minha máquina é X. E na internet, cara? Como é que a gente visualiza isso? O que a gente vê? A gente só vê assim, tá funcionando. Ah, tá. O selo de segurança no site? Não. A própria comunicação. Tu estás entrando, por exemplo, no site da Unibave. E tu estás hoje na tua casa. Vamos até pegar uma situação melhor. Nós estamos fazendo agora uma aula online, né? Onde a gente está usando um recurso que está em algum lugar. Esse é o primeiro quesito, né? Todos estão compartilhando essa mesma ação de uma certa forma bem estável, né? Pelo menos eu nesses dias todos que eu tive aula aí remota, eu só tive problema naquela segunda, acho que foi segunda retrasada, que vocês também devem ter tido, que foi o dia que caiu, foi segunda, se eu não me engano, que caiu o Teams. Vocês tiveram aula nesse dia também, não? Tivemos. Não caiu o Teams? Ou nesse dia vocês tiveram o Zoom? Aí no dia vai ver que na segunda-feira vocês têm aula. Foi prova, daí nós não tivemos. Então foi isso, porque nesse dia, por exemplo, caiu para todo mundo. Mas fora isso, ele é muito estável e tranquilo, né? Mas o que eu quero dizer, por exemplo, como é que vocês visualizam essa situação de assim, tô usando a internet, beleza, mas onde é que está o servidor? Onde é que está o que eu preciso ou
quando eu começo a dizer só, estou usando a internet, o que eu imagino que isso está funcionando atrás dessa tela? Vamos botar entre aspas assim. O que vocês visualizam disso? Cara, agora, ainda não consegui pegar essa pergunta. Sim, Bem, por exemplo, tu tais. Lembra que a gente estava fazendo a parte de servidor? Aí precisava ter 2 máquinas virtual para rodar na máquina, correto? tá. Tu disse assim, ó, não tenho condições de rodar. Por que tu dissesse isso? Por causa que o meu computador não suportou, no caso. Porque tu já Faltou. sabe pelas configurações que o teu computador não vai suportar essa ação, Ah, correto? tá, agora eu Primeiro por entendi. causa da memória, que se eu não me engano tinha só 4 GB, uma coisa assim, né? E a gente precisava de no mínimo, o correto era 8, mas por 6 até já passava na porteira, já conseguia rodar os 3, mas entre Então, aspas o pau do gato. então, Né? E aí, nesse caso, é que teria que ter uma internet boa, que a gente visualiza, para poder usar o Teams, esses programas. É isso? entre aspas, tu já tem um dos recursos. O primeiro recurso que tu diz é o quê? Uma internet A boa. internet, né? O link de internet. Beleza. Mas, pô, tá rodando um cara chamado Teams. Onde é que tá esse Teams? Tu se preocupa se é bom o servidor, se não é? Não, tu só Não sabe o tem como seguinte. saber, né? Exatamente, tu só sabe que Tá, ele tá ô rodando, tá lá, professor, e tá. aproveitando essa explicação, eu queria fazer uma indagação. O professor chegou a ver aquela questão do exit lag, que faz o direcionamento de rotas. Cheguei a pesquisar, mas não li. Tá lá no, Eu tá ia lá na minha perguntar se tinha alguma pesquisa. coisa a ver com isso, entendeu? Não, mas aqui, ó, eu vou até bater uma foto, mandar ali pra vocês verificar como não é mentira, tá? Eu vou fazer isso porque senão vão dizer assim, ó, o Ricardo é mentiroso sem vergonha, peraí. Vou botar no É grupo. porque o exit lag meio que acelera ali, ajuda a conexão, né? Ó, depois vocês apagam aí, tá? Só pra ficar registrado, né? Eu vou botar só a parte. Opa, buenas. Eu vou até tirar um, porque esse aqui é o meu quadro de recados, tá? Noite. Boa noite. Atrasado, Olha, mas chegando. pra vocês verem Bueno, mano. que não é mentira ali, ó. Vira ali no sexta fase ali. Mandei a imagem lá. Tá, eu já fiz a pesquisa disso e já deixei ali marcado no meu quadro aqui de informações para mim verificar isso e passar para vocês. Só que eu não posso dizer assim, tá ruim, não. Graças a Deus estou trabalhando pra caramba, isso é bom. Só que acaba às vezes dando. Aí final de semana, sabe, o cara vai fazer uma coisa, outra. Eu, até esses dias no final de semana tá chovendo, acho que foi semana passada. Tava chovendo, vou lá agora dar uma olhada nisso. Tava no computador, assim, vou lá dar uma olhada nisso. Tava parado assim, vou lá pegar o computador e fazer isso. Aí não sei se meu filho me chamou, alguma coisa assim, já me desviou a atenção, foi. Mas isso aí eu vou fazer num dia de semana que é mais tranquilo, que daí ninguém me perturba, que daí eu posso trabalhar tranquilo. Mas eu até tentei hoje, mas hoje eu cheguei já, hoje só para ter uma ideia, se vocês olharem lá, eu não postei ainda a aula. Eu cheguei, era 10 para as 7 hoje. Então vou postar já daqui a pouquinho, tá? Mas já fiz a pesquisa, já li alguma coisa, só que eu quero me aprofundar um pouquinho mais para ver exatamente o que eu estou pensando se é. Tá? Mas já tô a caminho. Daqui a 2 semanas no máximo eu passo para vocês. Que daí até lá eu já consegui dar um jeito que vai ter um feriadinho. Eu acho que nesse dia eu vou fazer alguma coisa. Bom, mas voltando ali na ação. Em relação a quando a gente verifica, por exemplo, um sistema, e principalmente como eu falei assim, hoje a gente está muito comunicando virtualmente, né? Os sistemas, as ações que a gente está fazendo geralmente estão pela internet, né? Claro que nem todos são sistemas distribuídos, por quê? Porque, por exemplo, vocês fazendo comunicação remota, vocês estão usando um sistema cliente-servidor que não necessariamente está distribuído, né? Porque ele está lá numa base local em algum lugar, geralmente ali na base da empresa de vocês só estão fazendo acesso remoto lá, mas vocês estão usando essa informação lá no próprio servidor da empresa, por exemplo. Né? E o que a gente está tentando verificar aqui é algumas ações do tipo, quando vocês jogam um gamer lá qualquer, né? Alguns compartilham recursos, né? Alguns compartilham algum tipo de informação ali para estar jogando, então isso, entre aspas, é o sistema distribuído, que eu consigo estar
fazendo várias ações em vários locais diferentes, independente do que eu tenho atrás dele, né? Então, por exemplo, o cara às vezes pode estar no Mac jogando o mesmo jogo do outro cara lá que está no Windows, né? Ou no Linux. Então, essa é a situação do sistema tributário, tá? Por isso que é uma situação, de uma certa forma simplificada, mas consistente. Eu sei que vai funcionar, tá? Beleza. Dentro dos modelos aqui, para o sistema distribuído, a gente tem o que a gente chama de modelos fundamentais, que a gente vai ver mais no final desses slides. A gente vai pegar cada um e dar uma esmiuçada. Mas, a princípio, a gente tem 3 modelos. O modelo de interação, de falha e de segurança. Interação é o que realmente vai fazer ele comunicar. Então, ele verifica desempenho, como é que eu vou fazer com que os tempos de comunicação fiquem mais síncronos possíveis, né, para que eu não tenha... quando eu precisar da informação, ela está ativa. Então, nesse caso, por exemplo, a gente vê algumas situações. Quando a gente está fazendo uma comunicação, por exemplo, vamos pegar o WhatsApp, né? O relógio dele é o relógio do WhatsApp. O sistema em si das comunicações tem que estar tudo sincronizado. Por quê? Porque daqui a pouco, se eu pegar, vou fazer de conta que eu mandei uma mensagem ontem pro cara, o que eu ia fazer? Vou lá, altero a data do meu relógio e ele vai botar assim, ó, mandou ontem, não, mas foi mandado agora, só peguei e alterei o relógio. Então, essa situação não é feita pelo local, é feita pelo sincronizador do sistema. Então, quando tu manda uma mensagem, ele vai verificar em relação ao sincronismo da hora que tu mandou do sistema e ele vai mandar daquele horário. Então, é a mesma coisa seguinte, tu mandou uma mensagem, por exemplo, e estava desligado estava sem rede o teu celular. Essa mensagem só vai ser ativa para o sistema quando ele tiver rede novamente. Então, ele não vai ser enviado no horário que tu botou lá que não tinha rede. Vou mandar agora, mas eu sei que eu não vou ter rede até 11 horas da noite, mas mandei às 7. Na verdade, não mandou às 7, tu já sabia que não ia ter rede. Então, para todo mundo vai chegar a hora que tiver rede. Nesse caso, 11 horas, por exemplo. Tá? Especificação de falhas nos processos e canais, que é um modelo de falha, né? A gente vai verificar como a gente pode fazer com que tenha menos problemas de falhas. E de segurança é como é que eu vou fazer porque que essa informação saia de um lado, chegue no outro e essa informação ainda esteja confiável, tá? Então aqui tem uma informação do que eu estava falando agora bem direcionada ao que eu falei. Sistemas que têm intenção de serem usados no mundo real devem ser projetados para funcionar corretamente sob grande variedade de circunstâncias, problemas e ameaças possíveis. Então, quando a gente está comunicando via internet, a gente lembra que tem alguns fatos complicantes, né? Eu tenho que ter link, certo? Não posso ter queda no link. Então, por exemplo, o cara vai fazer uma live, agora que está bem na moda, né? Pô, se o link dele for ruim, complicou, não vai conseguir fazer. Então, no mínimo, ele tem que ter um link bom, tá? Senão ele não consegue nem sair do chão. Certo? E aí ele vai ter que ver outras situações. Em relação à máquina, hoje em dia é muito tranquilo, porque as máquinas são muito boas. Né? Qualquer maquininha aí, mais ou menos, já é boa. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, um dual core de hoje, entre aspas, é um i5 primeira geração. Né? Então, imagine o que é o i5 de hoje. Então, são essas ações, por exemplo, que a gente tem que sempre verificar. Né? Se caiu o link, o que eu tenho que ter se eu só dependo do link? O que eu deveria ter? Respondam para mim. Como, professor? Como é que é a pergunta? Se eu dependo do link, por exemplo, eu vou fazer uma live. Tá. Vamos supor que eu dependo do link porque essa live tem que sair hoje. O que eu deveria fazer para manter a situação relativa a esse meu parâmetro principal, que é o link, para que eu não tenha problemas? Cara, não. Não entendesse? Não, eu entendi, mas eu não sei como que eu posso. Tá, se cair o link, que situação tem que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu não posso ter falta de link. O que eu tenho que fazer? Pega 2 links, cai um, bota o outro. Exatamente, eu faço uma redundância. Né? E nesse caso da redundância, o que eu teria que fazer? Essa a pergunta foi redundância. difícil. Hã? A pergunta foi difícil. Mas Caiu, isso o que é eu fácil. faço? A redundância de link deveria ser o quê? Pô, vamos supor o seguinte, eu tenho um link de fibra,
Eu vou colocar outro link de fibra como redundância? Sim, ô John, peraí. Não, É no Nossa, daí mesmo bota uma poste, DSL, né? mas Vai que quebra a fibra daí. mas se é o Exatamente. mesmo poste, Vai que, por exemplo, caiu uma árvore em cima. Eu nem vou botar a batida, caiu uma árvore em cima do poste. Arrebentou tudo que tinha no poste. Consequentemente, arrebentou os fios de fibra, independente se tem uma, duas, três. Fiquei sem sinal, né? Então, nesse caso de redundância, eu deveria fazer o quê? No mínimo, um link pelo um outro lado, por exemplo, né? Então, geralmente, a via tem dois sentidos aí, eu posso verificar isso, mas geralmente, nesses casos, a comunicação ela vem na maioria das vezes unilateral, ela vem de um lado só, né? Tá? Então poderia haver por exemplo, um link de rádio que fizesse a comunicação com um outro local que tivesse um link mais próximo, sabe? Aí são situações que eu tenho que verificar. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: quando eu estou trabalhando com o mundo real, eu tenho que verificar questões, né, que não dependem só do que eu tenho. Então, tem que ter algumas outras alternativas. Tá? Sempre tendo à vista a preocupação dessa comunicação, ela tem que ter confiabilidade, desempenho, segurança, gerenciamento a um custo razoável. A partir do momento que o custo não fica razoável, eu não consigo me manter. Tá? Essa seria a ação. Dentro desses modelos de segurança, né, a gente vai ter vamos dizer assim, essa arquitetura onde eu verifico alguns parâmetros. Desses parâmetros, eu tenho as aplicações e os serviços, eu tenho a parte de hardware e o computador, o sistema operacional e um carinha chamado middleware. Já tinha ouvido falar no middleware? não faço ideia, professor, o que é. Vocês, por algum motivo, já leram, ou por alguma situação de trabalho, já leram alguma coisa sobre TV, o que era TV digital, não sinal digital? Não Por sou exemplo, capaz de opinar. eles antes de vir aí o sinal que foi da analógico para o digital, tinha uma informação de TV digital, né? Essa TV digital, na realidade, era para funcionar da seguinte forma: eu ia ter vários canais ali, desses canais eu ia ter uma comunicação, principalmente para a educação, para a cultura, para o governo, e tinha mais uma parada que eu não lembro que também era a parte pública ali. E o restante aí cada um ia trabalhar da sua forma. O que seria isso? Por exemplo, eu ia ter um canal lá. Hoje a TV é simplex, correto? Sim. Por que é simplex mesmo? Só para a gente lembrar. Porque eu não consigo mandar sinal para antena, só consigo receber. Então é simplex, só vai correr num único sentido e ninguém interrompe ninguém, é só um sentido. Show de bola. Como eu sempre brinco, ela nasce e morre daquele jeito. A Sim, antena só vai te mandar sinal e tu só vai receber o sinal. usa. O conceito de TV digital era um conceito de comunicação full duplex. E, por exemplo, a hora que estivesse recebendo o Jogo do Brasil, vamos botar aí, né? Hoje vai passar o Jogo do Brasil, tá? A hora que eu estivesse recebendo o Jogo do Brasil, eu poderia opinar no canal de comunicação. Então, teria um serviço do tipo assim, informe o que você está achando dos atletas da seleção. Seria tipo um controle com teclado? Entre aspas, como se fosse isso, mas eu não necessariamente necessitaria ter um teclado. Eu poderia fazer aquele tipo de quizinho do tipo, coloque um para bom e o número do jogador. Pô, Entendeu? seria massa, né? Então o canal já ia aceitar essa ação e já ia verificar. Ó. Hoje, por exemplo, não tem a Globo, por exemplo, não tem aquela ação que ela bota lá o melhor do jogo, Pô, né? dá sempre o Flamengo, né? E desse negócio do melhor do jogo ali, eles não pegam e fazem uma enquete, tal, de quem tá votando lá, aquelas loucuras lá. Só que essa loucura é no canal de comunicação? Não. É na mídia alternativa, que seria na internet. Entendeu? E aí a TV digital vinha para isso. Só para vocês terem uma ideia, assim, rapidinho, só para vocês se ligarem e até dar uma lida aí, que é interessante. A TV digital tinha uma parada que era o seguinte:
vamos botar novamente o Jogo do Brasil. Tô vendo o Jogo do Brasil, mas claro que agora não, porque a gente tá na pandemia, né? Mas, vamos convidar aí, hoje é sexta, vamos convidar a rapaziada para ver o jogo, tomar uma água gelada e comer um picadinho. E aí, o que acontece? Eu vou botar lá naqueles bannerzinhos que faz a propaganda das distribuidoras, dos patrocinadores, Cambal, vou botar lá, Casa do Ricardo aceitando, convidando as pessoas que ele gosta, sabe? Lá no próprio banner, cara. Olha que loucura. Então isso era uma outra coisa que os caras também tinham que verificar como é que eles iam fazer essas cobranças, porque ia gerar esse tipo de ação. Se tu não quisesse... Seria propaganda direto na tela, né? E tirava todas as propagandas que tu queria. Então tu ia ver o jogo, mas aquilo que tinha de, vamos dizer assim, de customização ali, que era a parte de marketing, poderia estar alterando. Então tinha bastante coisa bem interessante. A parte de educação também, tu ia ter aulas e tu poderia falar no mesmo canal. Entre aspas, o projeto da TV Digital é muito legal, né? Só que, entre aspas, vai acabar só ficando como sinal digital, né? Sinal bom, áudio bom e tchau. Creio eu, pelo que... Só para vocês terem uma ideia, nós estamos em 20, tá? Eu tinha uma cadeira que era na engenharia elétrica, que eu tinha uma aula só disso, tá? E a gente até conversou que eu acho assim, eu acho difícil esse troço fluir aqui no Brasil, porque sempre tem um monte de entrave que os caras fazem, principalmente quando é coisa boa, né? Porque teoricamente isso era um negócio bem legal. E ficou no vácuo. E aí, dentro dessa situação da TV digital, e por isso que eu acabei falando disso, o middleware seria o cara que ia conversar com o software e com o hardware. Então, tu comprava o hardware da TV digital e o middleware fazia esse meio de campo, vamos botar assim, né? Tem até um middleware nacional aí, que ele eu não lembro se é o Ginga, eu acho que é o Ginga, que é um middleware nacional que os caras desenvolveram e ele tem uma plataforma bem interessante de comunicação, tá? E ele que ia fazer esse meio de campo entre as aplicações que iam ser criadas e o sistema operacional, entre aspas, da TV ou algo parecido, para fazer essa comunicação. Nesse caso aqui, a gente não está falando do sistema operacional, não é da TV, é o sistema operacional mesmo que a gente usa, né, para fazer a comunicação do quê? Dos serviços em si. Então, quando eu estou, por exemplo, utilizando o Teams, né, tem um middleware em algum momento aí que faz a comunicação do software em si para comunicar com as aplicações gerais aí em uso, tá? Professor, o professor falou que não ia vingar no Brasil, né? Mas no exterior já usa essa TV digital? Não, acabei daí não verificando. Tinha um lugar que tinha, mas esses serviços que a gente viu também não estavam sendo oferecidos ainda, principalmente da comercialização. De canais de comunicação, sim. Né? Canais de... O que eu ia te Não falo perguntar nosso caso aqui. se Seria... essas TV hoje em dia já estão compatíveis com isso, tipo de receber as coisas. Já tem várias que tem o middleware já embutido. Né? Para vir já embutido, porque a proposta era essa. Entendeu? Só que aí eu não sei como é que ficou, porque daí eu não fui mais atrás. Eu dei acho que 3 anos essa aula até de 2018. E aí depois acabou. Aí a gente até trocou esse conceito aí, botou outro em cima, né? Porque daí, como não foi, ele estava muito repetitivo e não tem material. Esse não tem uma publicação. E aí acabou ficando em stand-by. Aí acabei não pesquisando mais, mas até joguei isso aí porque numa dessa, né? Alguém daqui a pouco quiser dar uma pesquisada é interessante, cara. É bem legal, sim. Show. Tá, vamos lá. Onde é que eu tô aqui? Vamos pro próximo. Ainda dentro das camadas de software, a gente tem que verificar o quê? Qual a plataforma que vai ser usada? A plataforma todo mundo tá ligado porque todo mundo usa alguma situação. Ou é Windows, ou é Linux, ou macOS, assim por diante. Então, isso seria o que a gente tem que usar para fazer a comunicação funcionar. E dentro disso, esse cara é que vai fazer o middleware, como eu falei anteriormente, é que vai fazer essa comunicação entre hardware e software. Né? Entre o meu sistema operacional e o que está das aplicações para o sistema em si ou para a internet, que geralmente é mais sistema distribuído. Dentro disso aqui, né, eu tenho algumas situações, por exemplo, um middleware de um sistema distribuído se preocupa em oferecer o serviço de forma eficiente de comunicação e o compartilhamento dos recursos, simplificando seu uso através da abstração da plataforma de baixo nível. O que quer dizer isso? Tu não sabe o que ele vai fazer, mas ele tem que fazer. Seria, entre aspas, o seguinte, tu faz uma requisição
de uma... Vocês que programam aí, faz uma requisição de um inteiro, de uma variável x, o que vai acontecer? Ele tem que transformar isso em bits. Tudo que a gente faz é em bits, só que eu não consigo enxergar isso aí. Essa abstração está lá em baixo nível que eu não consigo verificar. Só que ela faz isso. Ela transforma tudo isso e depois me dá uma informação já como eu quero enxergar. Como eu pretendo e tem que ser enxergado aí para o público em geral. Mas ele vai lá embaixo, faz essa conversão e volta. Então o Midor seria esse cara que vai fazer essas conversões. Aí tem dentro disso aqui também um negócio chamado RPC, que é chamada de procedimento remoto. A gente vai ver daqui a pouco. Tem uma parte disso aí também, então nem vou falar muito agora. Tá? E geralmente acho que alguns já usaram aí, que geralmente os RPC são bastante usados aí nos Java. Tá? Então acho que boa parte de vocês fazem essa ação. Tá? E aí dentro dessas arquiteturas, a gente tem algumas que a gente já conhece. Por exemplo, uma das arquiteturas que tem em sistemas distribuídos é o que a gente chama de cliente-servidor. O que vocês podem me falar sobre cliente-servidor? Já fizeram alguma coisa similar, não? Já joguei no local, é isso? Como assim? Uma máquina criava uma sala de jogo e todo mundo conectava com aquela sala. E eu não lembro se isso aí pode ser um conceito de cliente-servidor, por quê? Porque na realidade essa parte aí como é que se diz? Ele não gerencia recurso, ele só gerencia uma lista, tá ligado? Se eu não me engano, esse tipo de jogo que tu fala aí, ele não gerencia nada. O teu servidor, entre aspas, seria a tua máquina, ele não vai gerenciar processamento, ele não vai gerenciar memória, não vai gerenciar serviço, nada. Ele só vai dizer o seguinte, ó, eu sou o cara que vai controlar, então, no máximo, eu não sou jogador, então por isso que eu pergunto para vocês sobre isso. No máximo, eu não me lembro, tu desconectava o cara, algumas paradas assim, não era? Dá para desconectar, dá para ver o ping. São coisas mais simples, assim, eu não consigo ver, eu não consigo gerenciar o serviço, por exemplo, não precisa ter uma máquina melhor para fazer isso, não é? Ah, e tem uns que fazem, professor. Tem uns que compram um servidor para isso. Tá, mas Mas daí não foi o meu caso. Mas daí o que ele faz? Só para fazer isso aí? Só para cuidar Só para de... montar uma sala de jogo online. O meu conceito de cliente-servidor aqui, para a gente começar a visualizar melhor, por exemplo, a gente vai pegar a situação de cliente de rede local, né, para vocês se basear bem aí e começar a verificar o que seria isso. Então, o que acontece? Quando eu falo em servidor e cliente, na maioria das vezes, os serviços em si são gerenciados dentro do servidor. Né? Então, vamos botar o seguinte, na empresa de vocês, por exemplo, na maioria das vezes, ele autentica pelo servidor, vocês rodam o sistema, às vezes, dentro do servidor, né? Pode ser num outro servidor, não naquele que está. Então, toda a parte de gerenciamento de recurso, né, é feita em cima do servidor. Então, ele está realmente gerenciando. Se o meu servidor parar, para toda a comunicação. Né? Ou se o meu servidor não aguentar a comunicação, o que vai acontecer? Ele vai travar. Porque ele não está conseguindo gerenciar aquilo que ele tem que estar oferecendo serviço. Tá? Então, quando a gente fala em cliente-servidor, a gente sempre vai lembrar que o servidor é o centralizador, ele gerencia, geralmente, os serviços, né? Mas eu posso ter uma situação do tipo seguinte, sempre que eu fizer uma ação, eu logo no servidor. A partir do momento que eu logo no servidor, eu estou dentro do servidor, então ele vai realmente gerenciar esses recursos. Né? E vai verificar quem pode, quem não pode, o que pode fazer. Tá? Então, essa arquitetura é sempre o servidor é o meu componente principal. Ele é que vai fazer a rede girar. Se der algum problema, a rede já cai. Então, por exemplo, aqui, ó, ele tem um exemplo de um sistema de arquivos, de um sistema operacional, e aí ele fala uma situação bem interessante aqui, ó. Essas arquiteturas, dependendo o que acontece, um servidor pode ser um cliente. Né? Como assim? Um servidor web é um servidor, que ele está disponibilizando web. Mas a partir do momento que ele precisa de uma requisição de comunicação, ele vai precisar perguntar isso para quem? Para um DNS. A partir do momento que ele está requisitando uma informação DNS, ele é do servidor DNS.
né? Só para a gente lembrar o que faz o DNS mesmo. Escolhe Ela um, que escolhe um. organiza os protocolos. Como? Dos protocolos lá. Fala alguma coisa mais palpável que eu consiga entender. É o servidor da rede que define o DHCP? Ele define o protocolo IP. Não, Ele isso é fornece o DHCP. link de internet? Isso é DHCP. DNS, o nome é Domain Name Service, servidor de nome de domínio. Ah, é o servidor direcionado àquela navegação? Seria, na realidade, o seguinte, ele sempre vai pegar um nome e traduzir para um número, que seria um IP. Sempre na rede mundial, na realidade, eu não tenho nome, eu tenho números, mas como a nossa mente acaba não conseguindo, até pelo processo de distribuição isso não é tão simples, por exemplo, tem um nome chamado Unibav, e agora tem um outro nome chamado Univale, vamos botar assim, né? Unesc, Unicinos e assim por diante. Esse Uni, teoricamente, todos eles são de universidade. Mas os IPs a qual eles estão relacionados, eles não têm nada a ver. Eles não são sequenciais, por exemplo. O da Unibav é 172.10.20.21, da outro 172.10.20.22, assim por diante. Não, não é assim. Ele vai pegar, até pelo seguinte, a Unibav hoje contratou o link da Oi. Amanhã não deu certo mais, ele contratou o link da Tec. O servidor da Unibav vai continuar sendo unibav.net. Só que o IP a qual ele está direcionado já não é mais aquele, já é outro. Porque eles mudaram por algum motivo que aconteceu. Então, como a internet não é feita de números exatos e sequenciais, né? Por exemplo, quando eu falo exatos, é que da faixa X e a faixa Y é só para as universidades. Não, é o que tiver disponível. Então, eu sou obrigado a fazer a resolução do nome para me saber qual é o IP. Quer ver uma outra coisa que vocês vão conseguir identificar melhor, mesmo a gente não tendo prática? Aí onde eu digo que a prática é necessária, é obrigatória para a gente memorizar isso e ficar mais enraizado na nossa mente. Por exemplo, quando vocês precisam pegar uma informação de uma máquina, como é que vocês fazem para pegar a informação dessa máquina? Na rede. IP config. IP, dá um ping. Na realidade, até aí vocês só vão verificar se a outra máquina está funcionando. Vocês precisam pegar um arquivo. Eu tenho aqui a minha rede, eu tenho a minha máquina agora aqui, eu preciso pegar uma máquina. Primeiro tem que ver se existe, Compartilhar. né? Primeiro tem que ver se existe alguma coisa, né? Algum endereço disponível. Como assim? Se existe alguma máquina na rede, tu tem que enviar Primeiro tem que disparar, ver se tá na rede, né? tu tem que disparar aquele pulso lá e ver qual IP te retorna. Aí qual te retornar, tu vai saber quais endereços tem acesso. Ó, tá vendo? É por isso que eu quero ter a prática, cara. Não é fácil. Deixa eu fazer um negócio aqui que vocês já vão ver. Ninguém acertou. Eu crente que tava certo. Deixa eu botar um negócio aqui que nós já vamos ver aqui a área de trabalho. Estão vendo a minha área de trabalho já, né? Acho que não saiu. Deixa eu só fazer um negócio que vocês já vão ver se estão vendo ou não. Não. Vira isso aqui, vira uma pasta ou não? Sim. Estão vendo aqui? Tá escrito BPM? Sim. Tá, beleza. Estão vendo tudo. Então, vamos fazer a seguinte ação. Eu tô aqui na minha máquina, tá? Minha máquina tem o seu ID e eu quero verificar uma informação na minha rede, tá? O que teoricamente eu posso fazer? Eu posso ir lá na rede e ele vai me informar as máquinas que estão agora na rede. Ou tudo que tem de comunicação na rede agora. Ó, por exemplo, aqui não apareceu uma coisa. Tem um servidor ligado, era para ter aparecido. Até porque o IP do servidor está aqui, ó. Não apareceu para mim, ó, tá? Ele apareceu uma outra máquina que é o backup, apareceu a minha máquina, apareceu uma TV, e aí um monte de TV que eu não sei de onde é que veio isso aqui deve ser replicação. Ó, pode ver que é a mesma. Tá? DNS não é o servidor de endereços que estão disponíveis naquela rede?
Servidor de nome de domínio, né? E esse nome de domínio, teoricamente, seriam todos os equipamentos que eu posso gerenciar pelo nome, né? O que seria pelo nome? Se, por exemplo, ó, quando eu venho aqui, ó, abro o meu navegador e boto o nome do servidor, como eu uso muito o IP, eu não lembro mais como é que é o nome do meu servidor. Vamos ver se é servidor, nem lembro mais. Não, acho que é server FSI. Eu uso tanto IP que eu já nem lembro mais. Botei a senha errada. Server FSI 1. Então, o que acontece? Se eu precisar entrar na máquina, eu tinha que fazer isso aqui, ó. Se ele estiver resolvendo o nome direito, ó, ele vai entrar no server. Eu já pedi usuário e senha, tá vendo? Tá? Mas como eu sempre uso ele sem necessitar fazer a resolução de nome, porque eu uso ele sempre com o IP. Se eu usar pelo IP, eu não preciso resolver o nome. Por que eu não preciso resolver o nome? Ele já vai direto na máquina. Ó. Quando eu boto 192.168.099, ó, ele vai direto na máquina. Por quê? Porque eu não precisei resolver o nome. O que é resolver o nome? Ele pegar esse nome aqui e verificar qual é o IP dessa máquina. E aí ele me traz a informação. Ele pegar esse IP aqui, por exemplo, e... Opa, aqui tá rodando um negócio que eu não quero. Tá, deixa eu fazer um negócio aqui. Ó, esse cara aqui, ó, também tá pelo número. Não tenho nada pelo nome de máquina. Eu tô pegando tudo. Como na minha rede aqui, eu sempre faço aqui, porque são duas ações. Uma que ele vai fazer mais rápido, porque ele não vai precisar primeiro resolver o nome para depois saber quem é o IP. Porque toda vez que eu resolvo um nome, ele primeiro vai pegar esse nome e relacionar um IP. Quando eu boto o IP, ele já vai direto no local. É claro que aqui está mapeado, né? Mas ó, qualquer coisa que eu necessitar aqui na minha rede, ó, geralmente eu sempre trabalho com ela pelo IP. Ó. Até vocês viram também, quando a gente estava fazendo as aulas do servidor, eu sempre ia pelo IP, porque além de ser mais rápido, ele não precisa resolver o nome. Tá? Então, sempre que eu vou resolver o nome, ó. Opa, esse cara aqui está desligado. Viajei. 98, que é o meu backup. Ó, ele já vai direto lá e verifica o que tem dentro dessas informações que eu posso estar trabalhando. Num servidor de nomes real, que seria o que realmente a gente vê na internet do DNS, o que eu faço? Quando eu boto um nome aqui, ó, unibaf.net, por exemplo, ele está pegando o nome, só que ele não está entrando no nome, ele está pegando um IP. Tá? Ele vai lá dentro desse IP, resolve e joga para mim, né, o que está dentro desse IP, que seria o site da Unibav. Conseguiram compreender o serviço DNS? Ele tem todos os endereços, né? Basicamente. Ele vai fazer essa pesquisa e vai verificar o seguinte: como é que funciona um serviço DNS? Ele primeiro faz local. Ele verifica se a tua base de DNS local já tem essa informação do... Ah, onde é que está o Unibav? Daí você, não, tá aqui, ó, eu já tenho IP, já vai lá direto. Ah, onde é que está o terra.com.br? Ó, tá aqui, ó, já vai direto. E a partir do momento que ele não tem essa informação, então, por exemplo, ele vai fazer... Vamos fazer o seguinte, tu tá na tua rede e digita figurasi.com.br, que é o meu site. O que vai acontecer? Ele não tem isso na tua base, porque ele nunca pesquisou. O que ele vai fazer? Ele vai perguntar para o primeiro DNS. O primeiro DNS vai dizer assim, ó, não tem. Aí o que ele vai fazer? O servidor DNS já tem outros servidores DNS ligados a ele. Ele vai procurar no próximo. Ele faz... Agora não lembro quantas buscas ele faz, mas não é tantas assim. Ele faz 3, 4 buscas, no máximo 10, se eu não me engano. Não achou? Ele vai te retornar o quê? Site inexistente. Ou domínio inexistente. Tá, professor, deixa eu fazer uma pergunta. O 88 ali é da Google, esse IP, né, de DNS. Como é que é? Isso, o DNS da Google. É da Google. É. Tá. A Google comprou esse IP? Sim, é dela. Tá. Não necessariamente ela comprou, mas é dela.
Tá, e por que que como é que o HostGator consegue colocar os endereços lá no DNS? Como é que é? Como é que o HostGator, aqueles servidores de domínio, tem acesso a colocar esses DNS lá no DNS 88? Só espera, só esse que eu tô fazendo um negócio aqui, peraí. Pesquisando HostGator? Não, eu tô respondendo uma mensagem aqui de um aluno. Ué. Não, o aluno perguntou um negócio que eu tô dizendo. Esses alunos só matando. Tá. Tu quer saber o seguinte, como é que eles trabalham com os DNS? É isso? Porque tipo assim, ó, a Google é o que tem direito ao 88, né? Tá, mas daí eu tenho um monte de empresas aqui no Brasil que fornece domínio, né? Tu vai lá e compra um domínio, certo? Como é que eles fazem para colocar esses domínios lá no servidor de DNS? Na verdade é o seguinte, eu vou te responder isso aí com uma outra ação. Vou pegar eu vou mostrar um negócio. Não. O meu registro aqui, figurasi.com.br, por exemplo, tá? Ele tem que ter um direcionamento. Eu tenho que botar ele num DNS, tá? Para que quando as pessoas coloquem lá figurasi.com.br, elas achem essa página, independente se eu estou aberto ou não. Ela vai estar na nuvem, correto? Entendeu até agora? Sim. Beleza. Então, o que vai acontecer? Só que, para mim ter um DNS, ou eu tenho esse serviço DNS, eu posso até ser um servidor realmente DNS, né? Contratar esse tipo de serviço, me cadastrar lá e dizer que eu sou um servidor DNS, ou eu pego alguém que já tem esse serviço disponível, que já está apto a fazer isso. Nesse caso, é o que a gente chama de hospedagem, que é o que tu está falando ali do Alligator, né? Não lembro mais o nome. Eu hospedo em outro lugar. HostGator. HostGator. É porque o Alligator é da minha época. Era um desenho que tem o mesmo jacarezinho. Então, o que que acontece? Nessa situação, tá? Quando tu vai lá colocar na HostGator, então tu vai botar lá, cleito.com.br. Aí tu vai lá na HostGator e diz assim, ó, tô adicionando esse domínio. Toda vida que tu fizer uma requisição, vamos supor que a HostGator fosse 777. Tô chutando uma informação aqui que tem nada a ver, tá? Toda vida que tu for fazer essa requisição, para o mundo externo, tu é o 7777. Só que daí tu é o 77.50, 2.50. Por quê? Porque ele vai estar distribuindo dentro desses vários IPs que eles têm lá, tá? Essa comunicação. De que forma? Ele vai estar lá no domínio dele todas as páginas hospedadas. Só que está só nesse servidor. Então, todas essas páginas hospedadas estão no mesmo IP. Seria mais ou menos o seguinte, quando a gente faz, isso aí eu acho que eu já falei com vocês, a gente faz uma Direcionamento requisição. de porta? Não, é mais ou menos isso, mas só vou fazer novamente, vou falar aquilo que a gente conversou anteriormente. Eu não lembro que aula foi, mas, por exemplo, tu fez uma requisição no Terra, na tua máquina, tá? Daqui a pouco tu entrou no site da Unibav, na tua máquina. Ou, por exemplo, deixa eu ver o que eu estou aberto aqui agora. Eu estou com o WhatsApp, o meu e-mail. Deixa eu abrir o Unibav aí. Tá? São 3 requisições. Tá? Vamos supor que a gente tivesse tudo na Unibav agora. Então, eu estou com 3 requisições, só que o IP da Unibav, vamos supor que fosse esse aqui, ó. Vou ver qual é o meu IP agora aqui. Lembra que a gente já falou sobre isso? Vamos supor que isso aqui fosse lá na... Todo mundo tivesse na Unibav. Eu acho que eu já falei sobre essa situação, né? Eu não lembro exatamente. Já que todo mundo vai estar no mesmo IP, porque é o mesmo provedor de Isso. internet. Ó, o meu IP hoje é esse aqui, ó. O 9191.125.150. Então, quando eu fiz uma requisição, para o mundo externo, quem está pedindo
é 191. Independente de quem está atrás. 191, 125, 150. Aí, como é que ele vai saber quem está requisitando isso para quem é? Ele vai fazer essa situação, né, referente a cada, entre aspas, site. Então, o cleito.com.br vai ser o ponto 49, o figurasi.com.br vai ser o ponto 50, o 2.50 e assim por diante. Ele dá para que essa restrição seja efetivada por esta portinha, porque todos eles estão no mesmo IP. Tá? Aí, claro que lá na HostGator eles não devem ter um IP só, deve ter, saber, 20, 30, 50 IPs, até pelo seguinte, tu pode requisitar um IP específico para ti. Eu tinha um cliente na minha hospedagem que ele tinha um problema de comunicação e quando ele ia fazer essa comunicação, o que acontecia? Eu não lembro, agora não vou lembrar exatamente, que já faz um tempinho, mas, por exemplo, ele estava... Como é que eu vou te explicar? Ele estava fazendo... Se eu só lembrar o que acontecia, que senão eu não vou lembrar direito. Eu acho que, se eu não me engano, o e-mail dele replicava ou chegava como spam, era uma coisa assim para os outros. O que os caras da hospedagem falaram? Ó, ele tem uma grande demanda de e-mail, então ele tem que ter um IP fixo. O que o cara fez? Aí o IP dele para o e-mail era um IP fixo. Toda vida que ele comunicava era IP fixo. Ele já não compartilhava aquele IP com ninguém. Entendeu ou não? Acho que sim. Ah, então ele tinha, porque lá na HostGator eles vão ter vários IPs. Agora, por exemplo, os meus clientes, eu vendo hospedagem também. Eu tenho um contrato lá com uma empresa de hospedagem, e aí eu vendo algumas hospedagens. Os meus clientes devem ter todos o mesmo IP de hospedagem, porque estão todos no mesmo local. Tanto a minha quanto as outras várias estão todos no mesmo local. A não ser aquele cara que tem um IP fixo, o resto, tudo que for fazer a verificação de onde é que está esse IP, está tudo no mesmo local. Tá? E aí ele vai hospedando e vai fazendo essa... Aí o servidor DNS dele vai dizer assim, ó, o meu serviço de DNS tem o cleito.com.br, tem o figurasi.com.br, tem o jocajoca.com.br. Tudo isso aí está dentro do DNS dele. Então, quando faz uma pesquisa, a pesquisa já vai dizer assim, tá lá no IP 7777. E aí já vai lá e busca direto e já faz rapidinho esse link. Na primeira vez ele demora um pouquinho mais, nas outras ele já vai estar direcionado onde é que está esse cara. Ok pro resto aí? Ok. Então vamos lá. A princípio, toda a vida do DNS ele vai fazer a conversão do nome que tu colocou para o IP. Beleza? Se tu souber IP, por exemplo, nem precisa botar o nome. Só bota o IP e já vai abrir a página. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui onde é que nós Então, estamos. entendendo melhor ali o DNS, então basicamente é o IP de comunicação no servidor, no caso. É o teu IP na rede externa. É a tua identidade na rede externa. Tá? Que seria lá, como eu fiz ali como eu não tinha nenhuma máquina que eu podia fazer a Igual quando a comunicação. gente fez a comunicação do nosso Windows lá, trocando domínio lá com o servidor, daí a gente trocou lá o IP se não me engano foi o Ghetto, e botamos o IP do servidor, daí para poder fazer a conexão e tal. Como é que é? É igual quando a gente fez lá no nosso... Fala alto, Ravel, fala alto. Baixo. Igual quando a gente fez lá no nosso Windows 7 lá, que para poder conectar o usuário do Windows Server lá no Windows 7, a gente teve que mudar o Ghetto e lá e o DNS pelo o DNS, isso, similar a isso. O que ele fazia? Quando ele ia comunicar com o DNS, ele tinha que saber onde é que estava aquele nome. Sim. Ele tinha que saber lá, por exemplo, a máquina, até a gente vai fazer na aula prática ali, se tiver, e creio que vai ter, uma situação referente a como é que a gente faz com que ele busque o nome da máquina e deixe no seu servidor, no seu serviço de DNS, o nome dessa máquina para quando ele fizer a requisição ele já pegar automático. Uhum. Mas isso a gente vai ver depois. Já que tu falou esse negócio, eu lembrei disso. Sim.
Beleza, mas é nesse caminho aí. Vamos lá. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Serviços providenciados por muitos servidores. Então, nesses caras aqui, tá, são implementados vários servidores que interagem entre si para oferecer serviços solicitados nos processos clientes. Então, o cara pede o serviço web, vai lá no servidor. Pede uma outra informação que está no banco, vai no outro servidor. Pede um www alguma coisa, vai lá no servidor DNS. Precisa fazer um FTP, pode ser que ele esteja no servidor do FTP e comunique. Então, vou pegar um drive da HP. Então, ele está lá no web service da HP, que vai direcionar para o FTP da HP para ele baixar esse drive. Tá? Então, esses são tipos de serviços múltiplos servidores na mesma comunicação. Tá, vamos lá. Onde é que eu estou aqui? Proxy Cache. Quem já ouviu falar em Proxy e Cache? Proxy, quem que já ouviu falar? As empresas de vocês não têm um proxyzinho? A ideal não, mas eu trabalhei na Trier, tem. Tá. O que Proxy seria? é para controlar os endereços que a gente acessa, né? Geralmente o proxy ele está junto com o firewall, né? Ele faz o encaminhamento e o firewall bloqueia, né? Geralmente o proxy tem o cache. O que seria esse cache? No proxy eu tenho a seguinte situação: vou entrar na página do Terra, né? Lá na Trier, vamos botar assim. A partir do momento que tu entrou na página do Terra, o cache da página inicial do Terra ou até onde tu entrou vai estar lá num bufferzinho, vai estar lá numa área específica de memória. Então, se mais alguém entrar até aquela página do Terra, já vai estar disponível ali. Ele já guardou isso. E para que ele usa isso? Para mim não estar usando banda involuntária. Porque imagina o seguinte, se a gente não tem o cache, quando eu faço a procura, quando o colaborador 2 faz a procura, o colaborador 3, o colaborador 4, cada um que faz a procura, ele vai procurar tudo isso aqui novamente, vai procurar a página inicial, tudo que forma a página do Terra, para depois ele começar a trabalhar. Né? Olha o monte de utilização de banda eu vou estar utilizando sem necessitar, por quê? Se eu precisasse até essa informação, já estaria lá no cache, ele já me mandava rapidinho, ó, tá aqui, ó, isso aqui eu já tenho, porque a página inicial vai ser igual para todos. Né? Então, o cache, ele agiliza a comunicação, principalmente em relação aos clientes, porque ele só vai procurar no web service só aquilo que não está ainda dentro do cache. Tá? Ele acaba fazendo uma utilização melhor da banda que vocês têm dentro da rede. Compreenderam? Aí tem uma parada que eu sempre converso bastante sobre esse negócio de proxy. Geralmente, quando a gente está falando em proxy, visualiza o proxy como, acho que foi o Cleito que falou quase agora sobre isso, que é o cara que bloqueia tudo. Não é verdade? Foi tu, Cleito, que falou? Foi. Desculpa, eu não sabia que era uma pergunta, pensei que era retórica. Tu até falou o seguinte, lá quando eu vou, não lembro agora se tu falou pesquisar alguma coisa, ele bloqueia. Ele filtra, né? Então, na realidade, não é ele que bloqueia, quem bloqueia é o firewall, porque vocês devem ter um firewall junto com o proxy. O proxy, creio eu que principalmente lá na Trier, tá? É para esses caches que a gente utiliza para comunicação. Tudo que for de comunicação que já está no cache, ele já vai disponibilizar mais rápido para a rede. Então, aqui eu já falei, ó, qual é o principal propósito dele? Garantir o desempenho e disponibilidade dos dados sem aumentar a carga e o tráfego da rede utilizada. Por que não vai aumentar a carga? Todo mundo que necessitar daquela informação já está na rede. Então, por exemplo, saber... tem um portal aí de notícias que muita gente usa aí dentro, ou tem um link, eu não vou saber o que vocês usam lá, mas tem um link que vocês usam bastante lá para procurar alguma coisa. Até onde os caras foram, no máximo, já está no cache. Então, todo mundo que procurar alguma coisa daquele link, já vai estar disponível. Tipo CSS e HTML? Vocês pesquisam alguma coisa nisso aí? Não, mas o CSS baixa no navegador, né? Não, mas daí não é no navegador. Ele baixa lá, porque assim, ó, quando tu faz isso, ele também vai baixar pro teu navegador. Só que tu tá pedindo banda de novo. Tu pediu. Aí eu tô trabalhando do teu lado, vou pedir a mesma coisa. O que vai acontecer? Ele vai pedir tudo de novo.
Entendeu? Quando eu tenho um proxy, a primeira requisição que tu fez, ele já guardou. Mandou para ti. Só que ele tá guardado isso aí lá no cache do proxy. Se eu pedir novamente, ele não vai pedir na web. Ele vai pedir aonde? O proxy vai te dar, ó. Tá aqui, ó. Ele não vai fazer a requisição de novo na internet. Porque ele já tem isso. Ah, tu diz o endereço, né? As coisas assim. Por exemplo. Entrei, onde é que tá o Unibav aí, caramba? Aqui. Ó, vamos supor o seguinte. Pô, todo mundo quer Mas dar não tá trier. apareceu. Todo mundo tá da trier lá, tem, sabe, 50% de aluno da Unibav. Então o cara foi lá e fez a requisição da Unibav. Primeira vez que ele requisitou, ele vai ter que carregar tudo isso aqui, correto? Que é a página base. Isso aqui ele tem que carregar. Tá. Aí ele entrou, saber. Como lá todo mundo é aluno, ele entrou no Sou Aluno. Eu vou entrar no meu professor aqui só para não ter que botar ali, daí já dá uma informação. Então, teve que carregar mais isso aqui, correto? Então, já tem dois carregamentos. Um da página inicial e da aba Sou Professor. Vamos botar no caso de vocês, Sou Aluno. O que acontece? Todo mundo que requisitar Unibav, ele não vai fazer essa requisição de novo lá no site da Unibav. Por quê? Essa primeira página ele já tem. Todo mundo que requisitar... Então, pois é. ele Essa pega no página proxy. do Minha Unibav aqui, ó. Dependendo do PC que eu vou, ela muda Muda o quê? O quê, por do exemplo? lugar. Esse layout aí, ó. O meu tá no antigo em algum PC ainda. Lá na empresa tá o antigo, Ah, mas nem atualizando ele não atualizou? nem com Ctrl F5. Então deve ser alguma programação que os caras não fizeram correto lá. Não é proxy, será? Acho difícil, mas pode ser o proxy. Porque geralmente o que o proxy faz? Depois de um tempo ele vai atualizando, porque senão o que vai acontecer? Amanhã tu vai fazer uma pesquisa no Terra, ele tá na pesquisa do dia anterior. Ó, Minto, aqui em casa, no meu navegador tá o layout antigo ainda, aquele azulzinho. Ó, no caso teu não tem nem proxy, tu faz direto lá. Então deve ser. Tu já tem em outro navegador, como é que tá? É, daí eu não tentei. Às Ah, vezes eu testei no Chrome. é o teu navegador que tem que atualizar ali, tem que tirar, fazer limpeza temporária, essas paradas aí, que às vezes é o Mas navegador. é PC formatado? Nunca entrou na Unibav? Nunca entrou no. Foi o que Estranho. eu. Porque vai pegar o antigo. Eu acho que eles nem tem mais esse layout. Pô, tô aqui, tá funcionando liso. Ah, vai no outro ali, vai no Internet Explorer pra ver se ele tá pegando a mesma coisa. No Internet Explorer, no Firefox, sabia? Algum desses aí só pra ver. Mas, a grosso modo, só pra gente entender, ele faz isso. Ó. Todo mundo que pesquisar agora nessa rede, ele não vai fazer mais, ele não vai pedir mais banda. Então, vamos supor que ele, nesse recurso, ele demanda aí, saber, 500K. Só que eu tenho 50 funcionários. É 500K vezes 50. Então, olha quanto ele vai estar pegando de banda que não é necessário. Né? Então, é essa situação que acontece com o cache. Pessoal, se não entender, vocês me perguntam de novo, hein? Eu abri no Internet Explorer, também tá no mesmo layout antigo. Deixa eu até abrir outro aqui para ver, já que tu aguçou a curiosidade, vamos fazer uma pegada aqui. Peraí. Restaurar sessão. Tá fumado esse negócio. Não, ó, tá a mesma coisa. E eu nunca entrei no Unibav por aqui, ó. No Minha Unibav. Onde é que é esse meu Unibav? Lá em cima, Minha Unibav. Ah, tu diz, não sou aluno ali? Isso. Ele não Professor, aparece não. aqui? Ô, professor, uma coisa que eu vi ali que o professor digita só unibav.net, o professor não digita direto no navegador Unibav ou meia Unibav. Não, sempre faço só Unibav.net. Sempre. Ah, então peraí. Por quê? Vocês botam minha Unibav? O que vocês botam? Eu boto isso. Não, sempre digitei só Unibav.net. Aí já vai na página principal. Ah, professor, tem dois hosts. Tem dois links? O antigo tá funcionando ainda.
Ah, tem um tipo um link minha, Unibave, alguma coisa assim? Apaga, deixa só minha Unibav, tira o seu aluno. Acabei de fazer agora e atualizou o meu navegador ali do coisa. Ó. Ó, Ah, tá. que loucura, bicho. Esse cara tem Nossa, dois- fui eu que descobri ainda, bah. Eu que detalhei, eu que falei, tu nem sabia que acontecia isso. Não, mas eu falei botar unibaf.net, que daí. Manda Aí lá. atualizou aqui no meu. Eu falei, o professor não coloca a minha Unibaf, o professor coloca unibaf.net, ainda Você bota falei. eu só boto Unibave.net, eu nunca faço isso. Aí lógico, vai. Ah, então agora O problema é, ó, se Não, ali colocar seu aluno, ó, se colocar seu aluno, vai pro novo. Coloca seu aluno aí. direto, tu disse? Aham. Não. Não, volta lá. Volta. Vai lá na minha entrada e coloca seu aluno, melhor. Onde tá falando? Ali, professor, aí, ó, sou aluno. Pode ver que é o mesmo link, ó. Só muda a Só ordenação. muda o final, é. Sou aluno, E aí, o que que acontece? Lá no direcionamento deles, quando tu bota Unibave, por exemplo, eu só boto unibave.net direto, ele deve ir pro link principal, que é o barra. Aí para te acessar, tem que ser no minha Unibav. Antes no minha Unibav, ele caía direto lá, o aluno sou professor. Mas aí é uma situação que eles deviam ter tirado, porque eu acho que quem tá programando ali viajou. Mas daí não vem ao caso agora. Vamos pro choque. Beleza. Vamos lá. Beleza. E aí, então, essa situação do que a gente conversou até agora, ele fica no cache e faz com que essa comunicação seja mais rápida, tá? Vamos botar novamente aqui para trabalhar. Processo ponto a ponto. Mas já tem um carinha ali embaixo, né? Exemplo, games. Então, dependendo da situação, vocês fazem direto com o comunicador, né? Esse ponto a ponto seria quando eu comunico por exemplo, se eu tivesse A, B, C aqui, A só comunica com B ou A comunica com C. C comunica com B e C comunica com A. Entendeu? Sempre comunicações ponto a ponto. Então, o processo ele não vai nunca numa situação centralizadora, ele sempre vai direto no ativo. Tá? Algumas variações cliente-servidor. Né? Aí eu tenho o que a gente chama de códigos móveis e agentes móveis, que é aquilo que eu falei para vocês lá no começo que a gente ia verificar. Dentro dos códigos móveis, tem esses carinhas chamados zapts. Né? Agora em inglês aqui seria APOTs, alguma coisa do gênero. Tá? São ações, são mini ações para buscar outras informações. Né? Então, tu faz, por exemplo, requisições de alguma coisa, por exemplo, num site Java. Ele está ali no site e ele faz requisição, por exemplo, de uma ação. Vocês vão até saber me exemplificar melhor. Ele faz uma ação do tipo: tô dentro do site e vou pegar Vou entrar, por exemplo, ali no site da Unibave. Vou entrar no Sou Professor. O que ele vai fazer? Ele vai disparar uma ação para um outro direcionamento que é, entre aspas, o banco de dados do professor. Vou disparar Sou Aluno. Ele vai, um apelzinho para quem é aluno, porque daí lá eu vou estar a base de informações dos alunos, certo? Aí não sei se vocês têm alguma Apples que já usaram, pode dar um alô aí, não sei. Vocês são programadores aí, ninguém tem nenhuma ação similar? Desculpa, professor, eu tava aqui, fui pegar um negócio, eu não escutei direito. Pode falar. Repete a situação. Quem é programador aí? Eu. Eu e o Cleito. Todo mundo aí? Então é o seguinte, geralmente esses Apples, eles são ações do tipo assim, ó, eu fiz uma ação, vamos pegar ali no site da Unibase, por exemplo. Né? Não sei se está programado em Java ou não, tal, mas vamos supor que ele estivesse. E aí eu preciso fazer o vínculo para mim entrar na minha parte do banco ali de professor. Então preciso entrar no AVA do professor, preciso entrar no diário de classe, preciso entrar nas ações relativas à comunicação específica dessa ação. Para ele não deixar tudo no mesmo local, o que ele faz? Ele dispara
vamos dizer assim, uma comunicação para que ele faça essa comunicação direto onde ele precisa. Se fosse um outro banco de dados, por exemplo, ele poderia ir direto para o banco de dados só dos professores. Se tivesse um banco de dados só para alunos, claro que esses dois bancos devem estar no mesmo lugar. Ah, entendi. Aí ele faz um disparo para uma ação específica dentro de várias outras ações que ele tem dentro O professor, eu nunca fiz isso aí, mas eu sei que quando tu vai trabalhar com Angular ou com algum framework de de JS, JavaScript, o servidor de front-end pode ser diferente do back-end. Ou seja, os dois se comunicam em portas diferentes. E ele faz ações, várias mini ações. Isso, tipo, tu vai lá, coloca numa porta, É porque vai tu faz uma salvar. requisição Isso, exato. e daí ele pega, se é uma informação básica, vamos dizer, ele vai estar pegando do que tá, o servidor que é o web ali, no caso, do front-end que o Cleito falou. Agora, se é alguma informação já mais específica que não é utilizada sempre, vamos dizer, aí ele vai estar fazendo uma consulta ali no próprio back-end. onde Né? ele está. Isso. Isso. Que na verdade o back-end e o front-end são tratados como duas aplicações diferentes que conversam entre si. Ele é uma interação entre as duas. Isso. Então, esses códigos, por exemplo, eles são requisitados, transferidos para o web service que tu quer fazer a comunicação, certo? Isso. Então, o que eu tenho de vantagem nisso? Não tem delay, que ele é mais rápido, e o meu tráfego também, não fica toda hora fazendo tráfego, porque senão, se ele abrisse, teoricamente seria o seguinte, toda vida que ele, se tudo tivesse linkado nesse mesmo local, toda vida que ele abrisse, ele ia ter que fazer esse monte de vínculo. Então, ia ter que fazer com vínculo professor, vínculo com sou aluno, vínculo, tudo aquilo que estava naquela página, ele tinha que fazer esse vínculo. Assim não precisa. Ele vai direto onde ele precisa, quando ele necessita. Então, por exemplo, eu nunca entro no sou aluno, nunca vou ter uma requisição de bobeira ali, ou não vou ter um tráfego não interessante na minha comunicação. Através dos códigos móveis, por exemplo, não é possível oferecer serviços que não podem ser normalmente da web, tá? Então, o que seria esses caras? Serviço de put, atualização do relógio por parte do servidor, home brokers e interação automática entre outros servidores. O que seriam esses caras aqui? Então, vou botar algumas para vocês começarem a visualizar isso. Relógio de servidor seria o quê? Lembra que eu falei quase agora que vocês mandaram uma informação pelo WhatsApp, né? E aí pegaram, desconectaram a rede e tal, né? E vão dizer, não, mandei aqui, ó, mandei pro professor 7 horas da noite. Só que já sabia que não tinha rede. Para mim vai chegar a que hora? Tu chegou 11 horas em casa, vai chegar só 11 horas. Então quer dizer que hoje tu nem teve na aula. Vamos botar dessa forma, né? Então, eu estou dando esse exemplo só para a gente ter uma base. Então, quando a gente faz comunicação entre servidores, os relógios têm que estarem atualizados. Uma situação dessa, vocês verificam o seguinte: quando vocês estão utilizando o Windows, ele se baseia em que local? No relógio centralizado, correto? Uhum. Toda vida que tem que fazer alguma ação, ele já verifica em relação ao relógio do Windows, que a gente chama, que é um relógio atualizado, por quê? Para sincronizar as informações caso necessite. Na verdade, ele tem servidores em cada país, né? Cada fuso horário, né? Para que ele sincronize essa informação da região onde ele se encontra. Já a mensagem não faz isso, né? Mensagem pelo celular. Não, a mensagem vai pegar na hora, se eu não me engano, quando ela vai pegar a rede, né? Quando o celular tiver rede. Quando ela pegar a rede, que daí ela vai atualizar essa parte operacional do relógio quando tiver rede. Ela até pode estar para ti, que tu mandou às 7, mas vai chegar para o cara a hora que pegou rede. Tá? Então, aí eu tenho uma parte que eu não lembro se ele atualiza depois ou não, se ele fica naquele horário. Aí Até a última vez que eu mandei mensagem na minha vida, eu acho que não. Acho que ele fica no horário que tu botou ali, mas pro cara chega no horário que pegou rede, né? Isso, exato. E aí ele não atualiza, ele deixa ali, só que assim, ó, pro cara, por exemplo, para mim, vamos supor que tu mandou, eu vou dizer assim, ó, vou dar um print, ó, tá aqui, ó, o horário que eu recebi, então tá fora da cogitação, né? Aí já nesses serviços de comunicação externas, ele tem que atualizar os servidores, senão ele não consegue comunicar. Esse home brokers aqui é uma ação também similar, por que similar? Porque ele precisa eu preciso pegar um negócio ali. Não, ainda não é. É que eu tenho um negócio que eu preciso pegar aqui depois para as crianças aqui, mas ainda não chegou.
O que é esses home brokers aqui? São aqueles caras que compram ações tal, na Bolsa de Valores, tá ligado? E eles não podem ter atraso. Por quê? Porque se ele Porque tiver muda a atraso, cada segundo. ele perde, entre aspas, lá a negociação. Né? Então, tudo isso depende de situações que tem que estar, entre aspas, online. Então, entre aspas, tem que ter síncrono nessa parte que a gente vai ver já mais para frente. Tá? Só para a gente começar a verificar alguns parâmetros de segurança distribuída e principalmente da comunicação de sistemas distribuídos. Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui que já está secando. Então, aqui também eu tenho os agentes móveis, que são programas, né, ou situações de códigos de comunicação que trafegam de um computador ao outro para executar alguma tarefa. Aqui, por exemplo, ele dá um exemplo. Aplicações que necessitam coletar diversas informações em muitas máquinas. A vantagem é que a redução do tráfego de rede devido à redução do número de chamadas remotas por parte dos códigos fixos. O que ele está falando aqui? Vamos fazer a seguinte ação. Ele precisa pegar algumas informações relativas à máquina. Por exemplo, até acho que um SCNMP se encaixa nessa situação. Ele vai lá e vai verificar se o HD está com a temperatura correta, se o processador está com a temperatura correta, se a parte relativa ao armazenamento do HD ou do que eu estou controlando está com o tamanho correto. Só que, ao invés de estar pedindo toda hora isso aí, ele joga todas essas informações no único comando e depois retorna essa informação. Então, com isso, eu tenho menos tráfego na rede. Então, eu tenho uma redução da minha comunicação na rede e eu jogo várias ações de uma vez só. Tá? Então, são essas situações que são interessantes de ser verificadas. Deixa eu ver se tem outra coisa aqui que eu lembro. Opa, puxei demais, peraí, voltando. Estou aqui no Agente Móveis. Então, são situações desse tipo de evento que é realizada. Deixa eu ver o que ele botou aqui. Deve ter preocupação em relação, isso aqui também já falei, não precisa. Ainda variações cliente-servidor. Quando eu falo em rede de computadores, né, essa arquitetura chamada Network Computers, tá? O modo que ela comunica, né, eu vou ter sempre, ou na maioria das vezes, um servidor onde tem todas as aplicações e todas as informações são registradas do servidor, né? Não necessariamente isso acontece, né? Porque eu posso ter uma rede de grupo de trabalho, onde eu faço não digo uma divisão, mas faço um realocamento de algumas ações, né? E esse realocamento vai fazer com que eu consiga pegar informações em cada local, né? Mas esse não é a premissa de ter uma rede de computadores. Geralmente, quando eu tenho uma rede, eu tenho um servidor. E o servidor é o centralizador da minha comunicação, tá? A vantagem também é o preço dessa situação, porque quando eu tenho uma situação de rede, eu tenho um direcionamento da comunicação, algumas situações, né, eu vou poder estar gerenciando de forma melhor, né? Atualização, instalação de aplicativo. Então, se a minha comunicação é tudo baseado em cima do servidor, a centralização é melhor, né? E eu acabo, às vezes, tendo um baixo custo. Isso não quer dizer que em todas as ações isso vai ser real, porque vai depender de como essa minha rede está comunicando, tá? Tá. Deixa eu só resolver um negócio aqui e já voltei já, só um instantinho. Estão mandando negócio aqui, senão não vou conseguir. Dá 2 minutinhos para mim.
resolvido, ninguém mais me incomoda. Vamos lá. Onde é que eu tô? Ainda dentro de uma rede cliente-servidor, tá? Uma rede de computadores, eu também posso ter um negócio chamado Team Client. Quando eu tenho uma rede de computadores, na maioria das vezes, eu não coloco todos os recursos, por exemplo. Vocês têm um banco de dados, né, lá do programa comercial. Como é que geralmente é feito isso dentro da empresa? Eu boto o banco no servidor, né, o banco em si, os recursos mais pesados vão ser gerados ali, mas na maioria das vezes, o que acontece? Eu tenho um mini recursozinho, por que mini recurso? Que ele vai executar o programa ali, mas vai executar a informação no banco de dados no servidor. É isso mesmo? Concorda comigo? Vocês aí que são da programação. Calma, eu tô estudando, The Client. Não, esquece do... Não tô falando de Team Client ainda. Eu tô falando da rede normal. Tá, repete. Deixa eu entender melhor. Quando eu tenho uma rede normal, o que acontece? Eu instalo lá o banco de dados no servidor, correto? Tá. Tá rodando lá no servidor. Só que eu tenho, entre aspas, um mini... Eu não vou ter um banco, mas eu vou ter o serviço da aplicação na máquina local, correto? Tá. Ele vai rodar... O DBC, enfim, vai ser o que vai fazer a tua Ele vai conexão. rodar na máquina local, mas vai executar, saber os pedidos, tudo lá no servidor. A informação em si vai estar no servidor. Tá. Então, por que geralmente na rede de computadores fica mais barato, entre aspas, essa ação? Porque eu não preciso investir em servidor. Que vamos supor o seguinte, se eu fizesse cada máquina da minha estrutura fazer uma comunicação remota e rodar tudo no servidor, eu tenho que ter um servidor parrudo, correto? Eu vou ter que ter mais memória, vou ter que ter mais processamento, não necessariamente mais armazenamento, mas no mínimo esses dois requisitos bem fortes, tá? Então, quando eu tenho uma rede, ela fica mais barata por causa desse quesito. Mas eu posso fazer uma rede em cima de Team Client. Quem já viu ou já usou Team Client aí? Já vi. Várias empresas usam aqui na nossa região para parte de PAF e retaguarda. Tá. Geralmente, o Team Client, como é que ele trabalha? Ele tem o Team Client. Né? Ele entra em Não, eu confundi, professor. Era a questão anterior que o professor falou, que tem que ter a máquina individual, tem ali um banco de dados temporário e o centralizador, o servidor que faz tudo, que é um outro servidor que só recebe informação. Tá. O Team Client, o que ele faz? Ele é entre aspas, uma máquina, mas uma máquina que não tem HD e que não vai rodar nada nela. Ela vai rodar onde tudo? Lá no servidor. Então, toda e qualquer aplicação em processo é rodada no servidor. Então, ele precisa da rede e principalmente do servidor. Porque ele só vai fazer o quê? Conexão remota em cima do servidor. Eu já vi isso em vários clientes nossos, na verdade. Tem clientes nossos grandes que usam isso. Usam aquela máquina só com mouse e teclado e acessa pela rede. E aí faz lá a conexão remota, um usuário e comunica dentro do servidor. Né? Aí tem uma conexão lá com a conexão remota, já direciona numa BAT que inicia só o sistema. Isso, vai só o que precisa. E aí, o que acontece? Geralmente, essa ação, ela funciona, na maioria dos vezes, o Team Client que a gente tem por aqui também, ele é utilizado para comunicar, por exemplo, processos de chão de fábrica. Por quê? Se eu boto uma máquina normal lá, e geralmente esses equipamentos são mais robustos para ambiente rústico. O que seria ambiente rústico? Eu tenho lá, por exemplo, um chão de fábrica lá de uma empresa de uma cerâmica. Né? O que a cerâmica faz? Poeira, um monte de coisa, sujeira, tudo que tu imaginar tem lá na cerâmica. Como o Team Client é um equipamento que ele não tem processamento, então o hardware que vai ali, às vezes não precisa nem de ventilação, porque não vai aquecer. Né? O que aquece muito? Processamento, né? E às vezes HD, certo? Mas principalmente processamento.
que é o processador fazendo a ação. Como ele não vai processar, quem vai processar é o servidor, o que tu geralmente faz? Tu bota o Team Client, que ele vai processar o que tu precisa, eu só vou ter que ter o quê? Uma máquina servidora muito boa. Tá? Na maioria das vezes, esses Team Clients são equipamentos de chão de fábrica, e eles geralmente vão fazer requisições de RP, ou alguma automação que tenha na empresa. Tá? Já teve um outro aluno que me relatou uma situação de um Team Client que era bem estranho. Eu usava numa farmácia, sabe? Uma parada assim, um negócio que... Até porque o Team Client é meio carinho. O Team Client não é nada baratinho. Né? E acaba... tu tendo um tipo de equipamento que se precisar para outra coisa não consegue. Tu só vai conseguir usar Team Client se tu tiver um servidor, senão tu não consegue usar. Tu não consegue rodar, por exemplo, não, vou botar aqui e vou instalar um sistema operacional. Não tem como, ele só vai rodar. É uma plaquinha, né? Não, ele não chega a ser uma plaquinha, ele é quase um computadorzinho, porque ele vai ter memória, ele vai ter uma plaquinha mãe, né? Vai ter até um processador, tudo, só que ele não é um equipamento para processamento. Então, por exemplo, se tu quiser botar um HD nele, talvez ele já nem vai aguentar, ele vai acabar travando. Porque não é para... A partir do momento que bota processar, ele pode aquecer. E ele não é equipamento barato. Um Team Client, nem sei hoje qual é o valor, mas vamos botar na época que o computador custava R$1.000, o Team Client custava 950, 1.100, era quase o mesmo preço de um computador normal. E o computador normal, depois você pode usar ele para uma outra ação. Só que nessas situações que eu falei para vocês de chão de fábrica, um computador normal vai dar manutenção toda a vida. Porque o Team Client geralmente ele é fechado. Ele é uma caixinha fechada e ali tu não precisa se preocupar. Já o computador não, ele tem aquelas aberturas para entrar e tal, então ali vai entrando pó e tal, manutenção direto. Né? Vai acabar travando a máquina e assim por diante. Tá? Mas a princípio, para vocês verificarem, tudo é executado no servidor, nada na máquina, nada no Team Client. Aí aqui eu já falei algumas coisas que vocês podem estar depois verificando ali, que são quais as características do Team Client. Então ele sempre vai rodar em cima da máquina servidora, são as ações geralmente de processamento, na maioria das vezes, aplicações específicas, como por exemplo, eu vou só verificar o CAD, que é gráfico, mas ele não vai fazer, não vai, por exemplo, ele precisa verificar uma planta de alguma coisa lá no chão de fábrica. É visualizador de imagem. Então ele vai lá, processa e amostra. Ele vai dar entrada na produção. Né? Vai fazer o quê? Vai rodar o RP dentro do servidor e assim por diante. Tem uma parada aqui também de conexão espontânea, né? Que são situações em dispositivos móveis, então ele não se preocupa na forma que devem ser integrados os diversos dispositivos móveis com os outros dispositivos não móveis da infraestrutura da rede disponível. E a ideia básica é oferecer facilidade de conexão de dispositivos para usuários, de modo que eles não tenham que configurar ou instalar novos softwares para acessar serviços. Tá? Conexão espontânea seria, deixa eu ver se eu tenho se eu lembro agora de um serviço aí do dia a dia. Um outro exemplo, não tem, deixa eu só lembrar. Seria mais ou menos o seguinte, vocês estão lá num local e tu consegue verificar quantos pontos de internet tu tem no local. Então, abre um mapinha lá e diz, eu tenho aqui no primeiro andar, no segundo andar, no terceiro andar, mas ele já está isso na rede específica do local, né? Lá no mapa específico do local onde vocês estão. Tá? Então, ele pode fazer essas ações e tá comunicando onde tu estiver dentro daquele local já direto. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho uma rede do hotel, e aí eu tenho serviço de música, serviço de alarme, de câmera, tudo dentro desse serviço, né, dentro da aplicação lá que foi instalada, e nessa aplicação tudo isso vai fazer com que comunique só tendo aquele aplicativo. Então posso ter TV, se eu conectar o meu laptop ele já vai fazer a verificação através do aplicativo, então tudo em cima de como é que se chama daquele lado? Como se fosse uma chave, tá? E ele executa todas essas ações naquele local específico. Aí aqui tá algumas situações que ele pode oferecer, como eu falei ali, serviço de música, alarme e assim por diante. Aí quais os desafios da conexão espontânea? Permitir capacidade para não ficar limitado numa localidade. A integração dos serviços.
é um negócio complicado, então tu vai botar um app lá e ele tem que fazer essa ação de integração sem estar pedindo nada, ele tem que integrar de forma fácil, tá? Conectividade limitada, né? Porque isso? Capacidade de continuar trabalhando mesmo quando a conexão seja interrompida, quer dizer que eu, entre aspas, como se tivesse um cache, né? Quando a gente está, por exemplo, escutando alguma coisa na rádio web, por exemplo, e caiu a conexão, ele ainda tem um cachezinho, só que ele tinha que manter esse cache um pouco maior, né? Que aí é o problema. É muito difícil ter cache tão grande que ele fique um tempo e ainda continue comunicando, né? Se ele tivesse cache grande, ele vai ter um retardo louco. É só a gente vai ver, vai ter um delay enlouquecido. Tá? E principalmente segurança e privacidade. Por quê? Quando eu faço esse tipo de ação de uma aplicação comunicar com qualquer coisa dentro do meu ambiente, a parte de segurança ela é bem complicada, porque eu tenho que fazer uma ação onde o cara que vai logar, ou a aplicação que vai logar nisso, ele tem que ter, no mínimo, uma ação de privacidade. Eu tenho que ter algum sistema de criptografia ou autenticação que me mantenha essa ação para mim, não para todo mundo. Aqui tem duas ações de descoberta de serviço, como se fosse uma descoberta de rede. Então, eu tenho um serviço de registro para conseguir aceitar o acesso por parte do servidor e obter os serviços disponíveis no banco de dados. Teoricamente, seria o seguinte, eu tenho login, esse login vai me informar o que eu posso ou o que eu não posso ter de possibilidade dentro daquela rede. E a pesquisa seria o que eu tenho de informação ou o que eu posso ter de comunicação dentro daquele meu perfil. Tá? Então, entre aspas aqui, por exemplo, eles deram uma situação daquele exemplo ali do hotel ali. Então, conseguir através de um PDA ver quantas TV eu tenho um apartamento tem, quais os canais ela pode sintonizar, é tudo não na TV, mas no PDA. Vai dizer assim, ó, tu tem tantos canais, tu pode fazer isso aqui, tu tens um website para comunicar e verificar os teus serviços de quarto, aí algumas coisas do gênero aí. Aí lembra que a gente falou sobre modelos fundamentais? Né? Esses modelos fundamentais, eles vão estar informando que tipo de ações a gente pode ter dentro de uma rede, tá? Então, ele apresenta características básicas de um sistema normal e deve responder as seguintes perguntas. Quais são as principais entidades envolvidas? Como elas interagem? Que características podem afetar seus comportamentos individuais e coletivos? Qual o propósito desse modelo? Fazer ser explícito todas as premissas relevantes sobre o sistema que está sendo modelado e fazer generalizações que sejam capazes de dizer o que é o que não é possível fazer no modelo. Essa generalização garante manter formas e propriedades desejáveis para um modelo. Essas duas ações aqui a gente vai começar a ver agora nos modelos fundamentais, falar devagar que senão eu já me enrolo. A gente vai verificar o seguinte, como é que eu posso fazer com que essas ações de interação, de segurança, de comunicação sejam efetivas e não acabem degradando a comunicação, tá? Então, dentro aqui dessas definições no modelo de sistema distribuídos, eu tenho a interação, falhas e segurança. Aí vamos direto nisso para não ter lendo e relendo tudo isso aqui. No modelo de interação, tá? Ele é o cara, como eu falei, como é que ele vai fazer isso comunicar? Então, ele envolve trabalhar com algoritmos distribuídos, delays na troca de mensagem, complexidade no acesso de dados processados. Por quê? Quando eu tenho um processo distribuído, eu tenho que verificar algumas ações do tipo, como é que vai ser essa comunicação em relação a esses delays, né? Como é que eu posso estar fazendo uma ação na internet, onde eu tô aqui, o cara tá, sabe, lá, vamos botar só no Brasil, tá lá no Ceará, né? E essa informação tem que ter um delay bem pequeno, né? Para que eu não acabe retardando a minha comunicação e acabe não sofrendo uma deteriorização na comunicação, tá? Então, há dois fatores significantes para a interação desses processos em sistemas distribuídos: desempenho da comunicação e a impossibilidade de manter
a noção global no tempo sincronizado. O que seria isso? Aquela ação relativa ao tempo de comunicação. Aí eu vou botar novamente aquela situação do Windows, por exemplo, né? Que os processos, quando tu faz uma comunicação, ele tem que estar sincronizado, porque já pensou se tu mandou um e-mail? Deixa eu ver que hora é agora. 9h59, tá? E aí o e-mail chega pro cara 9h57. Tem alguma coisa estranha, não tem? Como é que o cara tá na frente do tempo, né? Então eu vou ter que ter esse sincronismo para saber que realmente essa informação é verídica, porque senão já vai estar, tu vai começar a desconfiar, se não tem como, então essa informação é verídica. Já tem algum dado ali que não está correto. Como é que a informação vai chegar antes do tempo, né? Então são essas ações que têm que ser analisadas. Canal de desempenho da comunicação deve ser implementado através de streaming ou de simples pacotes de mensagens. O que posso ter de problema nessa comunicação? Latência, largura de banda e jitter. Latência, que nada mais é do que o tempo que a mensagem entre o emissor e o receptor. Tá? Essa latência ela pode ocorrer por causa de várias situações. Uma, da infraestrutura da rede. Então, vai depender do quê? Dos switches que eu tenho, dos roteadores, o tipo de comunicador, se é fibra, se é cabo alcançado, se é cabo coaxial, saber o que eu tenho de comunicação, né? Com isso, né, eu posso ter algum problema de delay na comunicação. Mas, o próprio exemplo que diz aqui, ó, eu tenho uma outra ação também que é complicada, que são os satélites, né? Por quê? Até o sinal de onda chegar no satélite e voltar, dependendo como ele tá, ele tem um delayzinho meio alto, né? Então tem que sincronizar de forma que esse delay fique o mínimo possível. Outra situação, como eu falei quase agora, é o tipo de rede. Então ele está numa rede cabeada Ethernet, depois ele vai passar por uma frame relay, depois ele pega uma ATM, pega uma MPLS, uma comunicação entre Criciúma e Ceará, por exemplo. Ele vai ter várias ações aí que, dependendo onde ele passa, ele acaba tendo alguns retardos para essa comunicação e acaba tendo um delayzinho, tá? Atrás de softwares, né, que aí pode ser por causa de aplicativo, de protocolo e sistema operacional. Então, tudo ou todas essas ações aqui podem ocasionar latências, tá? Largura de banda. Aí é uma situação simples a gente verificar, e principalmente agora no tempo que a gente está vivendo, né? O que acontece? Muitas pessoas usando ao mesmo tempo. Várias pessoas usando ao mesmo tempo, o mesmo compartilhamento de banda, ou, por exemplo, tu tens uma banda aqui no local 50 mega e tu vai fazer uma videoconferência, uma aula remota aí com um cara que está com 2 mega. O que vai acontecer? Pode ser que essa comunicação não aconteça porque a largura de banda do 2 mega pode não estar aguentando e acabar não conseguindo trafegar a comunicação. Tá? Hoje em dia, a largura de banda até é uma situação tranquila. O que a gente acontece hoje, principalmente hoje, a gente tem muita comunicação, né? A gente tem muita gente conectado nesse momento, né? nesse momento que a gente vive hoje, mas se a gente pensar de uma certa forma, tá bem tranquilo, né, cara? É muito difícil tu verificar que alguém dizer assim, ó, tive problema com a internet. Eu não sei se alguém está tendo aí, mas a gente tem até uma diminuição da banda, mas problemas de comunicação é bem difícil. Pode ver que nesse tempo todo a gente tem aula aí, saber. Como eu falei para vocês, eu, por exemplo, não tive nenhum problema, né? Mas não sei se vocês tiveram com outras aulas e tal, mas está mais difícil essa ação. O link, né, a banda está mais estável, tá? Estão garantindo mais uma situação de banda mais efetiva. E o jitter, né, o jitter, não sei como é que vocês querem falar, que seria a taxa de entrega dos dados durante a transmissão. Tá? Então, esses 3 caras aqui, claro que isso aqui a gente não vê assim a grosso modo, né? O único que a gente consegue ver um pouquinho melhor é a largura de banda hoje, porque a gente já tem realmente largura de banda
acho que vocês não chegaram a pegar, mas quem chegou a fazer conexão de escada vai verificar de cara o que é uma largura de banda, né? Quem chegou a ter... a largura de banda está tão interessante, por exemplo, hoje em dia, que eu até falei para vocês que eu tenho um aluno da segunda-feira que ele tem 2 mega de internet, a rádio, tá? Só que esses 2 megas, se eu não me engano, eles têm 2 ou 3 clientes, a operadora que tem a rádio ainda. Então, a largura de banda que tem é tranquila para os caras. Eu não tenho concorrência, né? São poucos que estão ali. E aí o 2 mega dele realmente é 2 mega. Não tem, ele acaba não tendo variação para baixo. Enquanto nós, por exemplo, que temos às vezes 50, 80, 100 mega, daqui a pouco tu vai ver não tem 10. Né? Porque tem uma disputa muito grande da comunicação compartilhada e acaba uma hora não tendo banda para todo mundo, mas o mínimo eles estão garantidos. Então, o mínimo a gente está conseguindo trafegar tranquilo. Relógio de CPU, ou também chamado para comunicação da sincronização dos eventos. Então, todo computador tem um relógio que pode ser consultado pelas aplicações. Mesmo em sistemas distribuídos, cada processo pode fazer suas consultas locais para ver a hora. Porém, quando o processo faz consulta, sempre existirá uma diferença entre o tempo entre os computadores. Mesmo que você ajuste o último pico segundo e os processos tenderão a apresentar diferenças ao longo do tempo devido ao clock drift rate. Seria isso aqui o mais... deixar o mais... Não é aguçado, Agora fugiu a palavra. O mais preciso possível, né, para mim ter o mínimo de retardo possível em relação à hora, tá? Mas isso não tem como, por quê? Porque sempre vai acabar sofrendo uma alteração. Tem até umas literaturas aí que dizem que o interessante era fazer essa sincronização em cima de GPS, que a perda é muito menor, só que o custo é muito maior, tá? Mas aí a gente ainda tem algumas situações, mesmo tendo todos esses serviços, principalmente relativos aos sistemas operacionais que fazem a sua comunicação direto num servidor onde atualiza o clock do relógio para que eu tenha o mínimo de retardo possível, mas sempre tem alguma ação que acaba dando um retardozinho, mínimo possível, mas ainda dá, tá? E dentro dessa situação de GPS, dizem que, sincronizando isso, né, a diferença ia ser máxima de 1 microsegundo, né? Só que só colocando GPS aí, o troço ia ficar meio forte de dinheiro. Dentro dos modelos fundamentais, eu tenho 2 ações: comunicações síncronas ou assíncronas. Qual a diferença dessas duas aí sem verificar só na palavra? Uma sincroniza de cara e a outra deixa para depois. Vamos pegar um exemplo rápido. E-mail é síncrono ou assíncrono? Síncrono. Síncrono. Não, porque se você não tiver internet, não é. Exatamente, ele é assíncrono. O que acontece? Independente de onde esteja, eu posso mandar um e-mail agora, não quer dizer que tu vai receber agora. Se tu não tiver conectado, não vai receber mais. Não, ele é assíncrono. A hora que tu conectar, tu baixa o e-mail. Ligação do telefone é síncrono. A comunicação telefônica obrigatoriamente tem que ser síncrono. Até porque se tu quiser falar alguma coisinha, né? Não, eu digo ligação, chamada. Você chamar pelo número. Sim, ele tem que ver se o outro ponto tá ativo, né? Senão você consegue comunicar se tá ativo, se ele tá ocupado, se tá não comunicável, alguma coisa do gênero. Professor, e se a gente está numa chamada e está em espera, tipo, não foi atendido, e no caso ela se torna assíncrono? Não, Daí, tipo, a chamada em espera é um serviço que tu tem da operadora, que ele fez o link de comunicação, ele fez a comutação, que a gente chama, tá? E ele está em espera. Se ele está em espera é porque ele já comutou. Ele já comunicou com a outra ponta. Senão ele está ainda naquele processo de verificação. Se está ocupado, se não existe, ou se vai comunicar. Entendeu? Então, aí, em relação à telefonia, vamos botar assim, né? Ele vai fazer o processo lá, tá tocando, ele está esperando comunicar. Tá dando os tons de ocupado, ele não vai conseguir comunicar porque está ocupado.
ou ele não conseguiu achar, ele dá como inexistente. Se ele está em espera, ele já comutou. Ah, tá bom. De alguma forma, alguém já ligou. Ou alguém já ligou, não. Alguém já atendeu. Ou o sistema atendeu e ficou em espera, ou o cara atendeu e já te botou em espera. Alguém fez isso. Ou automático Então, ou manual. nesse caso se torna síncrono, então. Síncrono. Ele é síncrono. Tu não tá conversando, mas o sistema é aquele negócio do canal. O canal aceita dessa forma. Entendeu? Então, em relação às comunicações síncronas, né? Quais alguns limites tem que ter bem definidos? Deve ser conhecido o tempo máximo e mínimo de execução de cada passo da etapa do processo, que seria o quê? Por exemplo, a gente faz vou pegar o exemplo de vocês de chamada, né? Então, eu faço uma chamada, só que ela tem um tempo que ela tem que, entre tu discar e ela executar. Ela tem uns milissegundos obrigatórios. Passou disso, ele dá como inativo. Tá? Se ele tiver problema em ficar, ele dá como inativo. Tá? Então, tem um ponto lá que diz assim, ó, inatividade, ele vai dar um tom lá de pulso para te saber que está inativo, né? Ele não vai te falar, ó, tá inativo, só que ele vai dar uma ação. Tá? No caso celular, por exemplo, ele dá que não existe alguma mensagem para te verificar. Ele manda isso para a central traduz essa informação de pulso, de tom, em informação visível, tá? Ou audível, aí vai depender de como está lá. Cada mensagem transmitida devem chegar em um tempo tolerável, conhecido dentro do sistema. Então, o sistema, por exemplo, vamos pegar o seguinte. Tu tá conversando. Vai falar com o cara, sabe, nos Estados Unidos. Tá? Se a mensagem não chegar em tanto tempo, ela se perde. Onde tu fala assim, ó, repete que eu não entendi. Ela se perdeu. Né? Ele tem que ter um tempo tolerável, por quê? Porque senão ele vai ficar esperando, né? E como se desse um eco, por exemplo. Então ele não vai ter eco. Ou a mensagem chega ou ela não chega. E aí onde tem que ter um tempo de comunicação. E deve-se conhecer o clock rate dos processos envolvidos, que seria qual o tempo máximo que cada operação dessa pode sofrer de delay, de retardo. Assíncronos. Né? Como eu falei, é uma situação onde tu manda a informação e não precisa estar, entre aspas, online naquele momento. Né? Um exemplo específico desse é a internet. Então tá lá, o cara postou uma informação. A hora que tu quiser ver, tu vai lá e verifica, tá lá a informação. Então não precisa estar naquele momento, naquele horário, para ver isso. Tá? No assíncrono, por exemplo, tem também o FTP, e-mail, tem outras situações que vocês podem estar analisando depois para verificar que eu não preciso de uma sincronização na hora. Eu posso pedir a sincronização naquele momento. Então, abri o e-mail agora. Peço para verificar os e-mails. Ele vai baixar essas informações porque está lá no servidor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nessa parte aqui. Uma das razões que a maioria dos sistemas distribuídos estejam utilizando o modelo assíncrono é devido a necessidade de compartilhamento de recursos. O que implica que os recursos tais como CPUs, rede de dados, correspondam cada vez mais devagar às solicitações à medida que aumenta o número de usuários. Normal, né? Por quê? Geralmente eu faço um dimensionamento em relação ao que eu tenho de comunicação. A partir do momento que vai aumentando, é uma situação normal e natural que eu tenho um delay, que foi mais ou menos aquilo que a gente conversou ali. A gente tem links de internet compartilhado. Se cada um dissesse assim, não, eu vou dar para cada um 50 mega real. 50 mega full, vamos botar assim. Ou, não precisa ser full, mas eu vou garantir os 50 mega. Consequentemente, o próximo, se eu tenho 200 mega, vamos botar assim, quantos clientes eu vou poder ter? 4, mais 3 fora o que já tem. Mas o que acontece? Já como eu boto compartilhado, eu vou poder ter até 10 clientes. Por quê? O cara não vai chegar a 50, mas vai chegar num 20, né? Então já consegue fazer alguma coisa todo mundo, né? E assim eu vou fazendo essa distribuição
de comunicação. Então, quanto mais gente eu tenho, mais retardo eu vou ter. Por quê? Porque as solicitações não vão conseguir acabar sendo efetivadas no mesmo tempo de se eu tivesse menos usuários. Aqui tem uma situação também relativa aos modelos fundamentais, como essa informação, às vezes, o retardo pode fazer com que a segunda informação chegue primeiro, tá? Mas isso aqui, a princípio, para nós não é muito interessante, que até demora para explicar isso aqui, por isso que eu até vou passar. Tá? Mas, a princípio, esse gráfico aqui a gente consegue entender certinho como é que o cara manda a mensagem, e às vezes a mensagem 2 vai chegar antes da 1, ou a mensagem 3 vai chegar antes da 2. E assim, sucessivamente, tem algumas ações que fazem com que, dependendo do meio físico que ele está passando e o tempo que ele está sendo executado em relação aos retardos que ele vai ter em algumas redes, ele pode acontecer isso, né? Seria mais ou menos aquela situação que a gente falou sobre pacotes, né? Então, aqui, geralmente, pode ser pelo pacote. Então, eu mandei o pacote pelo um caminho, ele acabou dando um retardo porque ele passou no roteador, e o roteador do outro estava mais livre, ele podia passar antes. Aí, quando chegar lá no local, ele vai montar toda os blocos da mensagem e vai conseguir fazer com que aquela mensagem seja entendida. Se, caso faltou algum pacote, ele pede para retransmitir. Vamos lá. Modelo de falhas. O próprio nome já diz, né? Ele vai verificar, né, situações de falhas para que eu não tenha problemas na minha comunicação. Dentro dessas situações, eles classificaram como falhas de omissão, falhas arbitrárias e falhas de sincronização. Falhas de omissão são quando os processos ou os canais de comunicação falham na execução das ações que deveriam desempenhar, né? E devido a que situação? Falhas pelo processo de omissão do processo ou falhas na omissão da comunicação. Essas situações, geralmente, né, elas são, de uma certa forma, podem ser verificadas. Por exemplo, nessa situação de ocorrência de crash. O que seria um crash? Para totalmente desempenhar as funções. Vamos botar o seguinte, eu fiz a minha comunicação para o meu servidor aguentar 100 clientes. Só que eu coloquei 120. O que de cara eu vou saber disso? Que ele não vai suportar. Se ele não vai suportar, o que ele vai fazer? Travar. Esse seria uma omissão. Eu estou colocando mais do que eu posso. Estou sendo omisso. Eu tenho que colocar em relação ao que eu posso aguentar. De uma certa forma, é o seguinte. O HD de vocês, vamos pegar uma situação bem mais tranquila aqui. O HD de vocês tem 100 GB, né? E diz o velho ditado que eu tenho que ter 5% de espaço, que senão o sistema operacional trava. Mas eu não liguei para isso, fui metendo bala. O que vai acontecer uma hora? O sistema vai entrar em crash. Ele vai travar, porque ele não tem mais como, não tem mais nenhuma situação operacional, ele não consegue mais trabalhar, tá? Então, essas situações por omissão, elas acontecem, mas geralmente é um erro de planejamento, tá? Aqui é o que o crash pode ser feito, aí todas essas situações eu posso estar resolvendo de N formas, né, detectando várias situações antes que isso aconteça. Por omissão da comunicação, tá? Tem 3 tipos de falhas que podem acontecer. Falhas por omissão da perda da mensagem, dropping da mensagem. O que é dropping mesmo? É a perca? Drop é apagar. Drop, entre aspas, é tirar ele do local, né? Entre aspas, apagar, tá? Isso pode ocorrer porque apresenta problemas no buffer, na mensagem, retransmissão e N situações. Então, eu estou comunicando aqui e deu um ruído. Deu ruído, o canal exclui a mensagem, né? Ele dropa a mensagem. Então, esse é um dos tipos de falhas que podem ter. Por situação de omissão de envio, quando o emissor pensa que enviou e não enviou, né, porque deu algum erro na entrada,
na hora que for enviar, ou por recebimento, né? Quando chegou lá, mas tinha algum problema, mas não acabou informando essa ação, tá? As falhas arbitrárias, elas são mais complicadinhas de ser, vamos dizer assim, resolvidas, né? Mas, às vezes, pode ser feito algum processo para mim conseguir resolver isso, tá? Um exemplo é quando um processo seta um valor errado para um dado ou uma variável, e quando ele retorna valores, ou quando ele retorna valores errados em chamadas remotas. O que quer dizer isso? Isso pode ser colocado realmente para fazer isso, né? Ou veio o valor errado, mas eu não fiz nada, nenhum processo de análise para ver se esse valor está certo ou errado, né? Então, essas falhas arbitrárias, às vezes, se eu não faço nenhum processo, eu acabo não conseguindo saber como é que isso aconteceu, porque está no meio do processo e eu não consegui resolver isso nessa ação. Então, por exemplo, omitir esses passos no processo ou executar passos não solicitados, pode acontecer também. Então, essas falhas arbitrárias não permitem ser detectadas facilmente pelas chamadas remotas e as respostas, devido à possibilidade de falhas ocorrerem impedirem que uma resposta seja enviada adequadamente. Então, falhas arbitrárias quer dizer o seguinte, falhas que não estão no contexto e às vezes eu não consigo analisar por que isso aconteceu, né? Pode ser um pico na informação, ele alterou um dado, se eu não tiver um mecanismo de acabar passando, então todas essas ações relativas às falhas arbitrárias são mais difíceis de detectar, tá? Falhas na sincronização, aí novamente, repetindo a situação referida ao clock, né? Então, se eu não tiver as duas pontas bem configuradas para que, se caso aconteça alguma ação acima do tempo que eu delimitei, eu faça algum processo, né? Isso acaba gerando falhas muito grandes, né? Nesse caso aqui, ó, esses aspectos de sincronização, principalmente mídias. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma videoconferência, né, e não tiver bem sincronizado, o que vai acontecer? Eu vou acabar perdendo comunicação, né? E às vezes está lá, eu estou falando o A e daqui a pouco ele já passou para a próxima ação. Ou ele vai dar um delay muito grande e vai acabar fazendo aquele e tu não entende nada, né? Ou ele vai perder a comunicação. Então esses recursos de sincronização têm que estar sempre bem bem ajustados. Aí, modelo de segurança, né? Nada mais é do que proteção de tudo que é informação que a gente necessite, tanto de processo quanto de comunicação, tá? E aí a gente vai ver algumas ações agora. Então, protegendo objetos. É importante definir quem e o que poderá acessar os recursos armazenados. Então, uma situação dessa eu dar permissão de acesso, então autenticação, né? E ele já, em cima dessa autenticação, vai verificar o que pode e o que não pode. Então, aqui, por exemplo, ele dá algumas ações do tipo, ó, algumas ações que devem ser públicas para serem compartilhadas na rede. Então, eu boto o que é público e o que não é, né? Para mim, dar restrição de acesso a quem não precisa, né? E dessa forma eu já começo a ter uma segurança um pouco melhor na nossa comunicação, tá? Nessa outra ação aqui, eu verifico, além da autenticação, como é que, se o solicitante pode, por exemplo, em que horário ele pode estar comunicando, né? Que são situações que a gente fez aí no começo do semestre em relação ao perfil do usuário, vamos botar assim. No modelo de segurança, identificar as principais ameaças sofridas no SD. Muitos sistemas distribuídos são utilizados atualmente para a realização de transações bancárias, negócios, transmissão de documentos confidenciais. Então, o que eu tenho que ter aqui? Uma situação de autenticação e, no mínimo, de criptografia. Por quê? A autenticação, ele vai fazer com que eu saiba quem eu sou. E essa autenticação, na maioria das vezes, eu tenho algum mecanismo, ou um token, ou uma biometria, aí vai depender de cada situação, como é que ele vai fazer isso, ou instalo uma aplicação para que eu tenha uma outra informação para validar que sou eu.
tá? Ou através do computador, ou através de alguma outra ação. Além disso, é interessante que eu tenha aí nessas comunicações, é lógico que tem, né, uma criptografia bem forte, porque a informação que está passando dentro da mensagem, do pacote, ela não pode ser alterada e nem ser analisada, porque a partir daquela informação eu posso tomar outras ações, né? Então, toda essa situação ela tem que ser bem configurada para que eu não tenha problemas. E isso acontece por causa do quê? Usuários mal intencionados, processos mal configurados são mal intencionados e problemas de falha de comunicação, tá? Aqui é uma situação similar àquilo que a gente viu lá acho que a gente viu semana passada, retrasada, de criptografia. Então, tá aqui a informação. Se ela tiver em texto plano, o cara, por exemplo, pode copiar essa informação, né? E copiando essa informação, para o cara lá vai parecer que está intacta, mas ela já foi copiada. Então, eu já estou com essa informação na rua. Então, é complicado, né? E para que isso não aconteça, o que eu posso fazer? Criptografia e o que a gente chama de canal seguro, né, que é proteger, além da criptografia, fazer um canal, tipo uma VPN, alguma coisa do gênero, que ele cria um canal seguro e criptográfico, que é a informação que está passando dentro. Tá? As ameaças de um potencial inimigo é discutido em 3 tópicos: ameaças de processo, no canal de comunicação e serviços bloqueados. Então, ameaças de processo, sou incapaz de identificar, precisando identificar. Então, eu posso fazer o processo aqui e está delimitando o que eu vou deixar ou não passar de informação. Aí eu posso fazer um access list, eu posso fazer uma verificação ou comunicação de só quem eu não pode ou pode através de habilitação de IPs, de habilitação de MAC, assim por diante. Tá? Falta de confiabilidade é verificada tanto nos processos servidores como nos clientes, né? Então, é extremamente difícil para um processo servidor identificar a origem de cada solicitação recebida. Então, geralmente, nessas situações, eu tenho alguns processos que eu posso estar efetivando. Um firewall é um deles, né? Ele consegue bloquear vários processos, tanto de portas, quanto de IPs, quanto de outras ações, e disso ele vai gravando log. Tem uma situação também de a gente botar log no servidor, mas ele começa a ficar muito pesado e os arquivos que ele gera são muito grandes, então tem que gerenciar bem essa ação. Tá? Como eu falei para vocês, hoje a aula era pesadinha, era muita informação. Perguntas, tudo tranquilo? Estão até dormindo já, né? Que babaida, nem Tem que dar um tempo pra gente processar agora, bicho. É muita informação, tá? Rapaziada, vou fazer o seguinte, eu vou botar o exercício lá, como eu... Sem querer, deu certinho, olha que hora é. Fala a verdade, tu quer ver o jogo do Brasil, né? É isso que tu quer. Certo dia era botar exercício. Como é que é o Tião? Certo Só dia tu era vai botar colocar exercício, hein? É Essa verdade, semana cara. os Nenhum professores dos outros colocou deixaram, exercício. Deixa nós deram um tempo inventar para o nós feriadinho. pensar. Não, mas é pior que eu tenho que botar alguma coisa lá para vocês validar. Não vocês, né? Vocês já estou vendo aqui, mas Tem validar. não, porque tem professor coloca que lá. não colocou. Steve na aula. Ter é uma Coloca palavra lá muito assim, ó, forte.